Bom dia a todos! Salve, galera! Como é que estamos, meus demônios? Como é que tá, meus demônios? Ih, meu teclado aqui já foi pro saco. Tem que trocar as baterias aqui. Ô, inferno! Bom dia, Tatá, Caxambu, John, Iago, mas tá todo mundo acordado no 220 aí? Meu Deus do céu, que maravilha! Olá, Ritinha! Ô, meu anjo! Saudade de ti, meu amor! Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo tranquilo? Andou meio sumida, né, Ritinha? Adri, bom dia, Adri! Pois é, vamos dar sequência à nossa vida, né? Os nossos compromissos exigem isso de nós. Espero que vocês tenham, pelo menos nessa semana, aí, dado uma descansadinha, né? Para poder seguir agora a próxima etapa, né? Nós temos uma etapa não tão curta quanto estávamos no início do ano nos programando, né? Até mais ou menos aí em torno de dezembro, né? Então, a URGS, pelo menos, já liberou as datas de início de aula deles, vão começar as aulas agora dia 19. Eu acredito que agora que nos próximos dias ou nas próximas semanas, a URGS deve liberar o calendário deles de vestibular também, né? Estamos aguardando. O cavalo ficou bem. Pode. Tomamos, os dois cavalos tomaram um susto. Os dois cavalos, quando ele me olhou, acho que ele arregalou os olhinhos ali, né? O problema é que ele veio para o meu lado, ainda bem que eu sei para o outro lado, né? Mas olha, foi muito engraçado aquele dia. Volta e meia a gente se depara com esses bichos no meio das trilhas, né? Meio tenso. É uma propriedade fechada, mas às vezes alguns proprietários ali da volta resolvem botar os bichos lá para dentro para comer a grama lá. E aí é um risco alto, porque às vezes a gente tem algumas partes das trilhas que às vezes tu não tem muito tempo para tomar decisões, né? Aquele nosso tempo de reação, ele tem que ser bem curtinho nessas horas, senão o bicho pega. Bom, meus queridos, vamos dar sequência então à nossa vida, né? Nós seguimos aí pela hidrostática, estamos quase terminando a mecânica, mas como o nosso ritmo ainda é tranquilo, né? Nós não estamos com corda no pescoço nem nada, podemos seguir na nossa vida boa. Deixa eu ver, meus olhos estão limpos. E vamos embora, então. Vamos lá. Vamos ver onde é que nós paramos aqui. Deixa eu pegar minha canetinha. E vamos começar a nossa aulinha. Estou louco para passar a minha lista de hidrostática para vocês, né? Não vejo a hora de jogar essa bomba. Vem cá, vocês já terminaram todas as listas, hein? Já tem que estar com essas listas zeradas, né? Já tiveram tempo suficiente para isso, né? Vem cá. Terminaram ou não terminaram essas encrencas? Ainda tem gente ainda que eu tenho que puxar as orelhas ainda, hein? Quero saber, hein? Está tudo finalizado ou não está finalizado essas encrencas? Hein? Ou as listas estão judiando vocês ainda? Fale aí com o Tite, fala aí para mim, abre o coração para o Tite. Como é que está a situação dessas listas aí, meu povo? Ai, ai. Deixa eu apagar isso aqui. Limpar a página. Ó, tudo certo para o Caxambu. E o resto do povo, hein? Cadê o Tatá? Como é que tá essas listas, Tatá? Fala aí para mim. E eu acho que eu entrei aqui na turma errada. Não. Tá certo. O que isso aqui está fazendo aqui nessa turma? Tá, é aqui que eu parei. Deixa eu só apagar aqui minhas páginas, que tem umas coisas riscadas aqui. Terminadas? Ai, que maravilha, Tainá! Que legal! Que bom, fico feliz, né, que também já terminou. O resto ainda não se manifestou. Ai, meu Deus. O resto ainda está com essas pendências, é.
Pessoal, façam essas listas, pessoal. Não deixem as listas para trás. Essas listas são boas. Tem exercícios ali que são excelentes para vocês. Não deixem essas listas, né, cheias de exercícios para trás. Procurem dar conta delas. Elas são fundamentais para o desempenho de vocês, então nem se fala. Tá, aqui. Estava na pressão total, então. Ó, legal, João, beleza. É isso aí. Tem que devorar essas listas, né, gente? Vocês não fazem nada da vida, pô! Vocês não fazem porra nenhuma na vida de vocês. Não, falta. Ó, nós estamos já na metade do caminho da hidrostática. Aí nós temos hidrodinâmica e estática. Só que os dois é rapidinho. Hidrodinâmica acho que em 2 períodos eu já mato, assim, tipo uma aula eu já mato. A estática também é uma aula eu já mato. Então essas aí vocês vão ter que dar uma acelerada, porque quando eu terminar a hidrostática vocês vão ter uma lista grande e aí vai ser rapidinho, assim, eu vou dar hidrodinâmica e já vou dar uma lista. E é uma aula. Eu vou dar estática, vai ser tipo mais 2 períodos e mais outra lista. Então vocês vão ficar com 3 listas bem gordas para trabalhar. Tá? Então, vocês vão ter que dar um ligeirão. Tá? Eu quero ver se essa semana eu mato já. A hidro, essa semana eu quero encerrar. A hidrostática eu tenho que matar essa semana. É o meu objetivo. Eu já estou na metade do caminho, agora com esses 6 períodos dessa semana, devo encerrar ela. Né? Porque agora falta Steven, Arquimedes e Pascal. Acho que é só isso que está faltando agora para nós. Tá? Tô aqui, eu já estava olhando aqui que a gente viu. Vou compartilhar aqui com vocês desde o início para dar aquela relembrada, né? Porque a hidro tem toda aquela parte de memória que você já passa uma semana, já não sei se vocês lembram o que vocês viram ontem, né? Eu não lembro o que eu comi ontem de noite, que dirá de semanas atrás, né? Então vou compartilhar aqui minha tela, no meu iPad aqui com vocês. Tá aí. Esse aqui foi o início da nossa hidro. Para quem tem boa memória, aquela parte bem básica, né, definindo o conceito de pressão, força por área, as relações de pressão com força, com área. Né? Tinha mostrado também para vocês aqui nessa parte que envolve... cadê o chat? Que bosta. Fecha essa janela, que raiva. Vou botar vocês aqui nesse cantinho que fica melhor. Tinha mostrado as aplicações também para vocês, sapatos, pregos e etc., faca cega, não sei o quê. As unidades, a quantidade de unidade que nós temos aí de pressão, tá? Então, um monte de unidade. Depois, também tinha comentado aqui as conversões de área, né? Vocês devem tomar cuidado, porque como a gente vai trabalhar com uma matéria que tem bastante cálculo, né? Não são poucos problemas com cálculo, é bastante questões com cálculo, vocês vão ver isso na lista. É uma lista que realmente assim, é cansativa. Tá? Eu já vou alertando que vocês já vão pegar ela provavelmente essa semana, então você já tem que estar pelo menos assim já preparados. Né? É uma lista bem cansativa. Aí depois eu falei das diferenças entre densidade e massa específica, a fórmula é a mesma para as duas. Tá? O cuidado aqui de novo com a questão de que aqui tu tem massa por volume, então tem que cuidar da unidade de volume. Tá? Ou seja, saber fazer as conversões corretas entre metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico e etc. Eu também tinha explicado para vocês. Expliquei a questão da densidade da água, densidade do mercúrio, a questão de que densidade é para o corpo, massa específica é para a substância, né? E que líquidos, pode falar tanto densidade quanto massa específica, porque o líquido não tem parte oca, então não tem problema. Vai dar o mesmo valor para os dois. Tá? Depois nós começamos a falar da pressão atmosférica, tá? Falei da experiência de Torricelli, indicando que ao nível do mar, na experiência dele, tu tem uma altura da coluna de mercúrio de 76 centímetros, tu sobe uma montanha, essa coluna desce, porque tu tem menos ar exercendo pressão sobre a área de contato do líquido. Também comentei que se tu trocar o mercúrio por água, tu vai ter
uma coluna 13,6 vezes maior, que dá aproximadamente em torno de 10 metros de altura, né? Também é importante lembrar que nessa época aí existia a teoria do horror ao vácuo, e Torricelli é quem derrubou essa ideia, que naquela experiência lá na parte lá de cima é vácuo que tem, lá não tem ar. Expliquei para vocês os efeitos da pressão atmosférica, a questão de tomar líquidos com canudinho, né, que você reduz a pressão ao expandir a sua caixa torácica, e aí o ar ele se desloca para as regiões de baixa pressão. Então, tu desloca o ar que está do canudinho para a boca, e é lógico que o ar externo empurra o líquido. É ele que faz esse... A gente geralmente diz que é nós que puxamos o líquido, na verdade. O que nós fazemos é apenas expandir a caixa torácica, e o ar vem sozinho para dentro dos pulmões, e o ar externo empurra o líquido, né, para a tua boca pelo canudinho. Né? Ou seja, precisa de uma diferença de pressão para ver esse deslocamento do fluido. Isso é fundamental vocês lembrarem. Os fluidos só se deslocam na natureza devido às diferenças de pressão. Tá? Então, havendo diferença de pressão, os fluidos estão se deslocando. E se deslocando geralmente para as regiões de pressões mais baixas. Comentei ali a questão também dos bebedouros, também, né? A questão da lata de azeite, de necessitar 2 furos, né? Porque se não tiver 2 furos, como é que vai entrar o ar e sair o líquido ao mesmo tempo, né? Então, tu tem que entrar o ar, o líquido sai para não formar vácuo lá dentro, tá? A mesma coisa no bebedouro ali, né? O bebedouro a gente vira ele de cabeça para baixo e a água não sai, né? Fica ali na parte inferior, com a boca para baixo, e a água toda não desce, porque a gente sabe que a atmosfera consegue manter uma coluna de até 10 metros de água, né, na vertical sem problemas. Então, tu poderia ter um bebedouro aí com uma altura de 10 metros que não teria problema nenhum, a água não vai descer. Ela só desce quando tu vai bebendo água, o nível baixa da boca, aí entra uma bolha de ar, porque a boca é muito grande, né? Aí tem como fazer isso, quando a boca é muito pequenininha, não dá. Mas quando tu tem uma boca ali, uma boca relativamente grande, aí tu consegue sair um pouco da água e entrar um pouco do ar, que é o que a gente vê borbulhando lá dentro. Né? Aí a água saindo, ela leva o nível acima da boca e não desce mais o líquido. Que mais aqui eu falei? A questão das aeronaves também, né? Que elas estão em grandes altitudes, então tem uma diferença de pressão entre a parte interna e a parte externa. Lembrando que eles podem botar isso no vestibular, tem questões disso na lista, vai aparecer, perguntando quanto é a força que está sendo feita de dentro para fora, já que a pressão externa é menor. Eles vão te dar área e vão te dar a diferença de pressão. Claro, não te dizem diretamente a diferença de pressão, te dão a pressão fora e de dentro. Essa diferença de pressão que tu usa para calcular naquela fórmula pressão e força sobre área. Bom, depois eu comecei a falar dos manômetros, né, que são aqueles vários tipos. Nós temos o manômetro em U, que é aquele que eu disse que funciona como se fosse uma balança de pressão, que quando o nível do líquido está igual dos dois lados, quer dizer que a pressão em ambos os lados é a mesma. Se tu tiver um desequilíbrio ali, né, ou seja, um desnível, então naquele que está mais baixo, como uma balança, né, ali a pressão maior, na parte mais baixa. E determinar a pressão daquela câmara onde tu tem um gás ali armazenado, basta apenas pegar a pressão atmosférica, que é a que está em contato com o lado aberto, né, e somar ou subtrair com desnível. Né? No caso ali da figura, a gente soma, porque a gente sabe que a pressão interna do gás é maior que a atmosfera. Se tivesse assim, o contrário, aí em vez de somar, tu subtrai. Tá? Esse sistema é muito semelhante a esse aqui. Ó. Lembre-se disso. Ó. É muito semelhante a isso aqui. Isso aqui é o manômetro que eu tenho também. É um manômetro tipo em U, que é o meu barômetro de água que eu uso para verificar a estabilidade do tempo. Tá? Como vocês podem observar aqui, ó, tá? Vou botar bem perto da câmera, lá, há um pequeno desnível. Aqui dentro é fechado e tem ar. Tá? Ali dentro tem ar. Agora, aqui em cima, vocês podem ver, ele é aberto. Tá? Então, essa boca do tubo aqui está abertinha. Então, vocês têm ar aqui em contato com essa superfície aqui do líquido que está aqui nessa região, e tem o ar lá dentro, nessa câmara, que está em contato com esse líquido aqui. Então, como vocês podem ver, ó, a pressão externa é um pouquinho menor que a interna, porque o nível do líquido está um pouquinho mais alto.
Quando esse líquido começa a subir bastante, quer dizer que a nossa pressão atmosférica ela está diminuindo. Isso normalmente indica instabilidade no clima. Tá? Ou seja, se nós estamos numa região onde a pressão vai caindo, quer dizer que vai entrar uma frente fria, provavelmente, aqui na nossa região. Porque lembre-se que o ar se desloca para as regiões de pressão menor. Então, se a nossa pressão cai, então vai vir ar, geralmente da região sul, entra uma frente fria, e aí bagunça o tempo, ou seja, provavelmente faz chover. Tá? Claro que a gente não pode ser ingênuo de acreditar que com isso aqui é suficiente para fazer uma previsão do tempo, né, gente? Por favor. A previsão da atmosfera é caótica e isso aqui, vamos dizer assim, ó, dá um resultado bem interessante. Ele não te diz quando vai chover, mas ele diz, ó, há tendências de mudança do tempo. Tá? Olha só como já deu uma mudada aqui, ó. Ali como já está mais alto. Ó. Tá? Então, quando ele começa a subir, indica que nos próximos dias tem chance de haver chuva. Chance. Não quer dizer que vai chover. Porque, como eu disse, a atmosfera é caótica e não é um único elemento, né, da atmosfera que tu usa para fazer previsão do tempo. É muito mais complexo, mas os resultados que ele indica são bem interessantes. Eu, particularmente, quando eu quero saber do jeito que está ali, eu sei que amanhã não chove, nem depois da manhã vai chover. Isso eu já sei. A não ser que ocorra uma mudança muito drástica aqui nas próximas horas, mas ele se mantendo assim hoje, eu sei que amanhã não vai chover e nem quarta-feira. Eu já sei que eu tenho dias bons pela frente. E se a gente olhar aqui no celular, olha, nenhuma chance de chuva. Tá? A gente pode olhar direto na previsão do tempo. Então, ele está indicando realmente o que a previsão do tempo está mostrando. Nós temos estabilidade no tempo firme. Né? Coisa boa. Né? Eu, particularmente, estou feliz quando eu vejo isso. Tá? Então, aquele brinquedinho ali é basicamente o mesmo sistema que vocês estão vendo aqui na tela. Tá? É como se fosse um manômetro em formato de U, só que aquele lá eu não tenho como fazer a aferição, porque eu não tenho aquele tubo em J ali para poder medir o desnível, eu teria que botar uma régua. Então, num tubo normal, tu tem uma régua atrás, a qual tu faz a leitura do desnível. Tá? E outra, eu não poderia usar o 76, porque o 76 é para o mercúrio, tem que tomar cuidado. Ali é água, com corante. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ali, se eu quisesse fazer a determinação da pressão interna daquela câmara fechada, em vez de usar o 76, eu tenho que usar 1030, que é a altura da coluna de água em centímetros que nós temos para uma ATM, que é a pressão atmosférica. Aí nós teríamos que usar 1030 mais aquele desnível pequenininho, que eu teria que medir ali daquela região externa com a região interna ali do nível dos líquidos. Aí eu poderia dizer quanto é a pressão interna do gás. É um pouquinho maior que a pressão externa. Aí eu teria isso em centímetros de água. Tem que tomar cuidado com isso. Eu teria em centímetros de água e não em centímetros de Hg. Tome cuidado porque nós, professores, principalmente da escola, a gente tem o hábito de trabalhar com a mesma unidade. Aí, quando aparece uma unidade diferente, o aluno ele fica meio que bugado, sabe? Dá um tilt da tela azul no Windows aqui mental. Então, tomem muito cuidado. O fato de eu usar aqui, nesse quadro que vocês estão vendo aí, 76 centímetros de Hg, tá? É a pressão atmosférica para a coluna de mercúrio. Se eu trocar para água, eu posso usar mais 76. Aí tu tem que lembrar, para água, uma TM é em torno de 10 metros, ou seja, 1000 é 10,3 metros. Isso representa em torno de 1030 centímetros. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, aí eu também falei do manômetro dos postos de combustíveis, né, que aquele cara lá, na verdade, ele mede a pressão relativa, ele mede a diferença de pressão interna do pneu e a externa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado.
Tá? Então, normalmente, os problemas se restringem a trabalhar com ATM, até porque, se você parar para analisar, ninguém sabe o funcionamento desse manômetro. Então, se perguntar para as pessoas, elas vão dizer que o que está sendo medido ali no manômetro do posto é a pressão interna do pneu. É isso que as pessoas vão te dizer. Que aquela leitura ali é a pressão do pneu. Não é verdadeiro, tem que tomar cuidado. Aquele aparelho ele te dá a pressão relativa. Ele não te diz a pressão real a que o gás está submetido, também chamada de pressão absoluta. Então tem que lembrar disso. Tá? Aquele PI ali na fórmula, que é a pressão interna, é a pressão absoluta do gás. Então eles dificilmente usam os termos aos quais vocês estão acostumados. Então tem que lembrar, ó, se ele for pedir, ele vai dizer qual a pressão absoluta do gás, qual a pressão real do gás. Então não é a pressão que o aparelho está medindo, que é a pressão relativa. Tá? É aquele PI que é a pressão interna do gás. Depois eu comecei a falar da pressão dos líquidos para vocês, né? Então aí nós entramos diretamente aqui nos líquidos, e aqui nos líquidos apresentei para vocês a pressão hidrostática, né? Comentei que ela é definida pela a pressão que a coluna de líquido faz sobre o corpo. Tá? Então, não interessa a quantidade de água que tu tem nas laterais. O que interessa é a altura da coluna de líquido que tu tem sobre um ponto ou sobre um corpo. Tá? Por isso que você observa ali na fórmula que a pressão é diretamente proporcional ao H. Lembrando que o H, a gente não fala em altura, a gente fala aqui em profundidade, que é muito mais adequado ao contexto ao qual nós estamos tratando. Ninguém diz que mergulhou a uma altura de 10 metros. Né? A gente mergulhou a uma profundidade de 10 metros. Então, tem que lembrar que esse H representa profundidade. E como eu disse para vocês, esse é um modelo matemático que vale para pequenas profundidades. Por quê? Bom, porque o meu G não vai sofrer alterações e nem a massa específica ou a densidade da água, do líquido, também sofre alterações. Ela se mantém como dois parâmetros constantes, tá? Que não mudam. Então, a minha pressão e a minha profundidade são relações que obedecem uma proporção direta, ou seja, se eu dobrar a profundidade, vai dobrar a pressão. Tá? Lembrando que isso aqui representa apenas a pressão que o líquido faz. Tá? Não pode esquecer isso. Que eu tinha comentado com vocês, que é mais ou menos aquela relação ali de cada 10 metros que tu mergulha, tu está ganhando um incremento de uma ATM. Então, se tu tiver a 30 metros de profundidade, o líquido exerce sobre o seu corpo 3 ATM. Se tiver a 80 metros de profundidade, o líquido, a pressão hidrostática, tá, vai ser de 8 ATMs. Então, tu tem que tomar cuidado com isso. Isso não representa a pressão total. Tem que ter todo cuidado nessa análise. Isso não representa a pressão total. Porque tu tem que levar em conta que o líquido está sob a pressão do ar também. Tá? E aí nós temos a pressão total, que leva-se em conta a pressão que o líquido faz, mais a atmosférica. Ou seja, se eu estou a 30 metros de profundidade, o líquido faz uma pressão de 3 atm, mas a total entra mais uma do ar. Portanto, o corpo da pessoa a 30 metros de profundidade estaria 4 atm. Então, aquele cuidado de ler na pergunta. O que de fato ele está te perguntando? É a pressão hidrostática, é a pressão que o líquido faz, ou é a pressão total que o corpo está submetido? Então, procure ter cuidado com o que ele pergunta antes de sair respondendo a la louca. Bom, nessa segunda equação da pressão total, tá? Então aqui também nós temos, já que a pressão atmosférica, considerando ali para um mergulho, não vai mudar naquele intervalo de tempo curto ali de mergulho, ainda mais em baixas profundidades. Então a pressão atmosférica é um parâmetro também fixo. Então a minha pressão total e a profundidade mantêm uma relação de proporção direta, ou seja, ela é linear. E aí nós temos aquele gráfico lá embaixo, onde aparece ali uma reta que ela não parte da origem em função da pressão atmosférica. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então, é uma relação linear, mas não começa do zero.
em função do termo independente, que é o papel da pressão atmosférica. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Tá? Então, onde a reta inicia, ali no eixo vertical, é exatamente aquele primeiro ponto, o valor da pressão atmosférica dali para frente vai aumentando linearmente. Bueno, então, com relação então aqui à pressão hidrostática, esses são os cuidados que vocês devem observar. Lembre-se que para grandes profundidades que eu tinha comentado, por exemplo, que nem no oceano, embora a água salgada já não tenha a mesma densidade da água do H2O, vamos dizer assim, né? A diferença, se eu não me engano, é de 1 para 1,03, não me lembro agora direito, mas você pode procurar em tabelas. Não, isso não é slides, isso é as aulas anteriores. Isso é o meu iPad aqui, ó, é o que eu vou escrevinhando aqui. Ó. Isso aí é o meu quadro negro cachumbu. Isso não é slide. Eu não sei nem como tirar disso aqui. Eu não sei se dá para tirar. Eu não sei como é que se tira. Eu vou ter que olhar se dá para tirar, porque como eu não tenho quadro negro, né? Ou quadro branco, então usei esse aplicativo aqui. Eu vou ver como é que eu faço isso. Se eu conseguir remover daqui, eu posso passar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Vai que eu consigo. Tem uns símbolos estranhos que isso aqui me parece de compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Mas ele vai gravar, eu acho, daqui. Só um minutinho. Mas vocês também são preguiçosos, não querem nem copiar a aula, hein? Que barbaridade. Ele gera uma imagem. Ó. Ele gera uma imagem, mas ele gera... o problema é que eu vou ter que gerar um monte de imagem aqui, né? E eu teria que transmitir, passar daqui para o computador e do computador para cá. Meu, isso aqui vai dar muito trabalho. Vocês não têm isso copiado? Cachimbu, tu não copiou essas aulas, Cachimbu? Está me dizendo que tu não fez nenhuma cópia das minhas aulas? Eu vou tentar fazer o seguinte, assim, eu vou tentar baixar elas aqui para o meu... Depois, para não perder tempo na nossa aula. Aí eu envio, acho que eu tenho aqui o Messenger no meu tablet, aí do tablet aqui eu envio. Me diz uma coisa, vocês têm algum grupo de WhatsApp da turma? É quase impossível copiar isso. É só pedir para eu frear, né, Adri? Pede para eu dar uma freada que eu deixo vocês copiarem, né? Pô, é sacanagem, né? Eu estou usando o quadro e não estou deixando vocês copiarem. Putz, vocês me peçam, senhor, volta a tela que eu quero copiar. Eu vou fazer assim, ó, para esse aqui da hidrostática. Eu vou baixar elas, vou mandar para o Cachimbu e ele manda para o grupo do WhatsApp para vocês, porque é o único que eu tenho aqui. Tem a Adri também, posso mandar pela Adri também pelo Messenger. Então, eu baixo elas e envio. Aí vocês mandam aí para o WhatsApp. Não, eu sei, tudo bem, tem que prestar atenção na explicação, mas não tem problema, tá? Quando eu terminar a explicação e for passar para a página adiante, Adri, tu pode pedir para eu esperar um pouquinho, pode fazer as tuas anotações, copiar, eu espero, tá? Não há problema nenhum nisso, tá? Não, eu não me importo em aguardar. Então, toda vez que tu quiser fazer alguma cópia, algum registro, não deixa eu avançar, tá? Que aí eu aguardo terminar e sigo depois. É que nem um quadro. Lembre-se que isso aqui é que nem um quadro de sala de aula, né? A diferença é que esse quadro está comigo. Né? Lá no cursinho eu não consigo fazer isso. Lá apagou, morreu. Né? Mas aqui, pelo menos, eu tenho e posso ver onde é que eu parei na aula. É muito, muito agradável para mim nesse aspecto. Dá para printar também. Dá para fazer um print screen aqui, com certeza. Mas ele salva a imagem também. Já vi que não tem problema aqui. Vamos lá, então. Então, como eu estava dizendo, só tomem cuidado, tá, com profundidades muito grandes, porque para profundidades muito grandes, esse modelinho ali da pressão no líquido, ele não tem validade, porque, que nem eu comentei com vocês, nos nossos últimos encontros aí,
para grandes profundidades, a própria densidade altera, né? Então, ela vai aumentar em função de ter muita água em cima de água, então aumenta a densidade. Então, tu não vai ter mais um modelo linear como a gente observa ali, tu vai ter a profundidade aumentando e a densidade ou a massa específica também aumentando. Então, a pressão em grandes profundidades ela é muito maior do que a prevista por esse modelo. É isso que você tem que saber. Esse modelo ele vai falhar na previsão para grandes profundidades, ou seja, ele vai indicar uma pressão que, na verdade, ela é menor do que a pressão real. É isso que você tem que tomar cuidado. Bom, na lei de Stevin, tá? Nós temos aqui um outro ponto interessante. Eu vou marcar aqui 2 pontos. Tá, tome cuidado, não são corpos, são pontos dentro de um fluido. Tá? Então, vou marcar aqui um ponto 1 e um ponto 2. Tá? Deixa eu antes mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se eu mostrei, mas deixa eu só interromper aqui o meu compartilhamento. Eu lembrei de uma coisa que eu queria comentar com vocês. O meu teclado parou de... que droga, outro par de pilha que foi pro saco. Que saco. Pera aí, só um minutinho, gente. Meu teclado faleceu aqui. Vamos aproveitar que já terminou de carregar as pilhas que estavam antes. Vou botar aqui. Essas minhas pilhas recarregadas aqui já era. Ainda bem que eu tenho umas 10 aqui. Só um minutinho. Aqui. Cadê aqui? Aqui. Mas esse aqui tá feio, porque ia pegar um melhor. Peraí que eu tô procurando. Aqui, ó. Essa imagem aqui já tá legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aí. Tá. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ó, essas imagens aqui não são muito boas de internet, né, mas tudo bem. Legal a ver, eu tenho esse experimento em vidro. Tá? Isso aqui que vocês enxergam aqui, isso aqui é o que nós chamamos de vaso comunicante. Tá? Note, eles estão abertos aqui. Isso aqui é aberto, tá? Não é fechado. Isso está mal desenhado. Isso aqui tudo aberto. Tá? Isso aqui não é fechado. Todos eles são abertos. Nesse sistema aqui, o que vocês devem tomar cuidado? Se eu marcar pontos, por exemplo, aqui, ó, se eu marco esse ponto aqui, ponto A, marco o ponto B aqui, na mesma linha aqui horizontal, marco o ponto C aqui e marco o ponto D aqui. Deixa eu habilitar o chat aqui para ver vocês escrevendo aqui. Aí. Tá. Estão enxergando os pontinhos A, B, C e D que eu botei ali, meus demônios? Tá. Me diga uma coisa, a pressão em todos os 4 pontos são as mesmas? Obrigado, Gianluca. Isso. Muito bem, João. Obrigado, John. A pressão
não é a mesma nos 4 pontos. Então, eu pergunto assim, ó, em que ponto a pressão é maior? Isso aí, Gianluca. O D é o ponto que está mais profundo, que tem uma coluna de água maior em relação à superfície. Note que às vezes o pessoal fica confuso com relação achando que a coluna de líquido é essa aqui. Não, você tem que sempre tomar como referência a superfície do líquido, tá? Então, o ponto D é o que está com profundidade maior. Então, a pressão dele é maior. Tá? E qual é o ponto ou os pontos que têm menor pressão aí dos selecionados? Isso aí, João. A e B. Isso, Iago. A e B são os pontos que têm menor pressão e a pressão para os dois é a mesma, né? Porque eles estão no mesmo nível. Tá? Eles estando na mesma linha horizontal, a pressão é a mesma. Não interessa se aqui tem mais água do que aqui. Não é o volume de água que define a pressão, e sim a altura que tu tem aqui da coluna de líquido sobre o ponto. E a altura que tu tem para o A e para o B é a mesma. Tá? Então, a altura da coluna de líquido sobre os pontos A e B é a mesma, a pressão é a mesma. Onde a altura é maior, a pressão é maior. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas, lembre-se, isso é válido, tome muito cuidado, isso é válido para os sistemas que estão abertos em contato com ar. Então, se eu pegar e começar a despejar água aqui, ó, e todos eles estão abertos, no final do processo, todos eles ficarão nivelados igualmente. Mesmo nível de água, mesma altura. Não pode ser diferente. Tá? Porque a pressão exterior, a pressão atmosférica, é a mesma em todas as bocas. Então, eu não posso ter um líquido assim, numa das bocas, digamos, eu teria o azul aqui embaixo e esse azul aqui em cima. Não. Se eles são todos abertos, então todos estão submetidos à mesma pressão atmosférica, todos têm que estar no mesmo nível. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só para eles estarem assim, se um deles estivesse fechado, que é o caso que nem lá do manômetro, em onde tu tem uma câmera, ou aquele que eu mostrei aqui para vocês, que havia um desnível, mas o outro lado é fechado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando ambos os lados estão todos abertos, todos estão submetidos à mesma pressão atmosférica, todos têm que estar no mesmo nível. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Tá, agora posso seguir adiante. Queria comentar isso porque isso é importante, já que eu em prova de vestibular, né? Então não dá para deixar de fazer esse comentário. Voltamos aqui para a lei de Stedin, né? Voltando a estar comentando aqui com vocês. Pergunto, antes de mais nada, ficou claro para todos? Todo mundo entendeu direitinho ali? Eu nem sei em que livro está esse conteúdo da hidrostática. Acho que vocês já têm, acho que, acesso aos livros. Vocês já chegaram a ver que livro está esse conteúdo da hidro, gente? Porque eu não estou me baseando no livro, né? Eu estou seguindo a orientação do curso que era para seguir a física linearmente, né? Então, eu não estou seguindo o roteiro dos livros. Mas vocês já chegaram a encontrar qual é o livro que está esse conteúdo?
Ninguém, pelo visto, ninguém soube responder, então provavelmente ninguém viu isso. Que coisa. Bom, aqui na lei de Stern nós temos uma parte importante, que é, acho que é no 3. Obrigado, Adri. Thank you. Depois eu vou dar uma olhada, ver se eu acesso lá e já dou uma olhada também, até para começar já a direcionar uns exercícios também para vocês lá no livro. Né? Bom, meus queridos, olha só. Nessa parte aqui da matéria, a gente não questiona aqui a questão da pressão no ponto 1 e nem pressão no ponto 2. Aqui o que nos interessa é a diferença de pressão entre os dois pontos. Então, uma das perguntas que a gente gosta de fazer é: determine a diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2, ou perdão, entre o ponto 2 e o ponto 1. Qual a diferença de pressão entre esses dois pontos? Como é que a gente faz para calcular essa diferença de pressão? Bom, diferença de pressão, ou seja, fazer a pressão no ponto 2 menos a pressão no ponto 1. Isso é a diferença de pressão. Tá? Quanto isso aqui vai dar? Como é que eu faço para determinar isso? A princípio não tem nada especial, ou seja, se a gente for calcular essa diferença, vamos botar assim, ó, delta P 2,1. Tá? É isso que eu quero determinar, a diferença de pressão entre o ponto 2 e o ponto 1. Para determinar essa diferença de pressão, eu determino qual é a pressão no ponto 2 e subtraio do ponto 1. A pressão no ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais a massa específica do líquido, que é o mesmo para os dois, vezes o G, vezes o H2. A gente já sabe que ele vai estar com uma pressão maior porque ele está mais profundo. Menos a pressão atmosférica, mais a massa específica, o G e o H1. Tá? Note, observe meu cuidado aqui com parênteses. Alguns tendem a não usar o parênteses. Aí o que acaba acontecendo? Se tu não põe o parênteses, tu vai ficar com menos apenas aqui na pressão atmosférica. E, na verdade, esse menos vai alterar o sinal da pressão atmosférica e desse segundo termo, altera o sinal dos dois. Então, por isso que eu sempre digo assim, ó, saber usar os parênteses é uma coisa fundamental na matemática, tá? Para que a gente não crie problemas. Então, eu vou ficar com menos PA e um PA. Então, esses dois dá adeus. Então, na verdade, o que eu vou ficar vai ser a diferença de pressão 2,1 igual a μi GH2, tá? Menos μi GH1. Quem é bom em matemática aí já sabe. Não, professor. Podemos colocar em evidência. Quem? O μ e o G. Ele é comum aos dois termos? Exatamente, muito bem. Então, a gente pode escrever a nossa diferença de pressão entre os dois pontos 1 e 2, sendo μ G H2 menos H1. Ou seja, a minha diferença de pressão basicamente está ligada à diferença de profundidade entre os dois pontos. Ou seja, se eu pegar agora e chamar isso aqui de H, a diferença de profundidade entre os dois pontos for H, então a minha equação da diferença de pressão vai ser μ GH. Tá? Note que é importante que vocês entendam isso. O H não é a profundidade do ponto 1, o H não é a profundidade do ponto 2. O H é a diferença de profundidade entre os dois pontos. Isso é importante vocês entenderem nesse contexto aqui em questão. Tá? Então, nessa equação, o H não representa profundidade, e sim a diferença de profundidade entre os pontos. Isso é que você tem que tomar cuidado. Então, para determinar a diferença de pressão entre dois pontos, ela depende diretamente da diferença de profundidade entre esses pontos que estamos medindo a diferença de pressão. Então, vocês viram que a massa específica manteve, que ela é igual para os dois, o G é igual para os dois, mas a profundidade ali de cada ponto era diferente, então nós usamos o H agora como sendo uma diferença de profundidade.
Tá? Então, esse é o cuidado, é uma formulinha bem básica, nada muito especial, mas é uma formulinha que nos permite determinar a diferença de pressão. Tá? Isso é extremamente importante. Existem alguns mapas de leito oceânico que eles trazem uma coisa que... Vamos ver como é que está a geografia de vocês. Sabem o que é uma curva de nível? Morreram aí, povo? Alô? Aprenderam isso, então, com o meu querido colega de geografia, que está dando aula para vocês, aí o Rastafari, putz, agora me fugiu o nome dele, cara, que desgraça. Ah, obrigado. Puta, eu tenho um problema com nomes, que coisa terrível, cara. Eu esqueço o nome até dos meus colegas, que desgraça. Puta que pariu. Vocês me perdoem, por isso eu já aviso, ó. Se um dia encontrar vocês e não falar o nome de vocês, é porque eu esqueci. Não adianta brigar comigo. Eu esqueço os nomes. Eu esqueço. Não adianta ficar magoado, porque é terrível. Eu sou terrível. Para nomes, assim, ó, eu tenho sérios problemas com nomes. Sérios problemas. É punk a coisa. Bom, então deixa eu mostrar aqui uma imagem, né, para a gente discutir um pouquinho aqui a hidrostática nessa parte aqui. Vamos ver se vocês estão bem entendidos aqui. O que representa... cadê o meu chat aqui? Cadê vocês aqui? Aqui em bate-papo. Meus demônios. Vamos lá. Vamos analisar junto aqui. Ó. Estão vendo essa curva de nível aí de oceano? Conseguem ver essa azulada aí? O que significa o 0 metro ali? Que é onde está o ponto A. Vamos ver o que vocês me dizem. O que representa aquela curva ali de nível que tem o 0M? Ó, Iago. Ó o que está escrito aqui embaixo. Beira do mar. Gostei, Tainá. Ó, Adriana, nível do mar, superfície. Isso aí. Tá? Ó, Iago, a altitude, como diz, está no oceano, a altitude não é uma palavra adequada. Né? Então, as gurias ali botaram nível do mar, né, superfície do oceano. Por isso que é importante usar o contexto, as palavras corretas, porque depois na cabeça de vocês fica mais fácil de interpretar os problemas. O uso da palavra correta ele ajuda muito a gente. Tá? Então, tem que saber separar. Altitude, quando está falando subir ou descer montanha. Lembre-se que agora nós estamos no oceano. Tá? Isso aqui são curvas de nível do oceano. Então, eu diria para você o seguinte, ó, um peixinho, que ele está indo do ponto A até o ponto B. Quanto é a diferença de pressão que ele está sofrendo aí, pô? Para ir do ponto A ao ponto B. O peixinho está fazendo isso aqui, ó. Está fazendo esse caminho aqui, ó. Quanto é a diferença de pressão que ele está sentindo aí para ir de A até B? Vamos ver como é que está agora
a interpretação das curvas de nível. Essas imagens elas deixam o cara meio confuso. É muito triste. Alô? Como é que está o peixinho aí, hein? Qual a diferença de pressão que o peixinho está sentindo para ir de ATB? Bom, se vocês estão pensando, eu vou fazer o seguinte, eu vou aliviar minhas tensões, que eu preciso fazer um xixi aqui. O dado diz que a pressão diminui. A pressão diminui para o dado, Iago, boa pergunta sua. Adriana, ela diminui e aumenta, diminui e aumenta. Então, eu vou fazer uma pergunta mais direta ainda. Ah, Januca! Ah, meu querido! Olha, Tatá, a diferença de pressão é zero. É claro. Ó, diferença de pressão. Gente, por isso que eu estou dizendo assim, ó, tem que cuidar a maledeta da interpretação. Qual a diferença de pressão do peixinho indo de A até B? É zero. Mas por que é zero? Porque ele partiu de um ponto onde a pressão é um valor X. Qual é o valor X? É atmosférica. E foi até o ponto B, onde a pressão é quanto? Atmosférica, o mesmo X. Então é zero. É isso aí, demônios! É isso aí. Vou tentar usar o termo correto. Me corrija se eu estiver. Eu te odeio. Mas tudo bem, eu suporto isso, eu consigo conviver com isso, Adri. Vamos pensar agora, me corrija se eu estiver falando bobagem, tá? Imagine um cetáceo que parte do ponto A e vai até o ponto B. Tá? Perdão, até o ponto C. O B já está lá desenhado. C. Tá? Então, esse cetáceo saiu do A e foi até o ponto C. Qual é a diferença de pressão que ele sofre fazendo isso? Em ATMs. Isso aí, Gianluca! É isso aí, Gianluca. Isso aí, muito bom. Tá? Então, ó, observe que o peixe, o cetáceo. Me dê um exemplo de um cetáceo.
Já que ninguém me corrigiu, então provavelmente eu estou falando correto, né? Não houve coisa. Me dê um exemplo de um cetáceo aí, demônios. Eles devem estar tudo olhando no Google, quer ver? Eu aposto que estão olhando no Google para ver o que é um cetáceo. Ninguém me deu um exemplo de cetáceo. Esse Google está muito ruim, tio. Gianluca, tu que respondeu corretamente enquanto eles estão procurando lá o que é um cetáceo. Quando o cetáceo partiu do ponto A para o ponto C, ele teve um aumento de pressão ou uma redução de pressão? Muito bem, senhor Gianluca. Teve um aumento. Agora a Adriana vai me odiar mais ainda. Vai ficar mais puta da cara comigo. Pois é, Adri, por que eu estou botando uma merda de uma figura dessa? Né? Por que o professor de física não se detém às fórmulas de física? Por que esse filho da puta tem que pegar um troço da geografia e socar na cara da gente para a gente ficar mais tonto ainda, né? Bom, porque vocês vão ver a minha lista, né? Depois tem questões disso na minha lista. Tá? A curva de nível, gente, vocês têm que interpretar assim, ó, o 0 é a superfície. Ali, quando aparece o 50, é 50 metros abaixo da superfície. O 100 é 100 metros abaixo da superfície. Então, quer dizer que quando tu está indo de A para C, então, teu cetáceo, teu peixe, não interessa quem, né? Mas está indo para um ponto mais fundo. E, portanto, a pressão está aumentando. Tá? Se eu tivesse um peixe que estivesse no ponto D, aqui, ó, e, digamos, se deslocasse para o ponto E, a diferença de pressão entre esses dois pontos é de quanto, meus queridos? Rápido! DE. Qual a diferença de pressão? 0! Vamos! Demônio. Já deu tela azul doendo, já deve estar tudo reiniciando já o tico-teco. E a pressão aumentou ou diminuiu, Gianluca, quando faz o percurso de D para E? Adri, tu conseguiu acompanhar o raciocínio aí, Adri? Conseguiu entender que de D para E a tua pressão diminui, porque tu está indo de uma profundidade de 200 metros de profundidade para 150 metros. Mas se o nível do mar é 0 e o peixe sai de um lugar mais fundo para a superfície, a pressão está diminuindo. Não? Sim, é o caso agora do D para o E. Do D, tu está a uma profundidade de 200 metros. Tá? E está indo para 150 metros. Então, está diminuindo a pressão. Agora, se tu está, por exemplo, no nível do mar, é 0. Então, tu não está em profundidade, tu está andando na superfície da água. E aí o peixe sai do fundo e vai para a superfície, diminui. Agora, se ele vai da superfície para o fundo, vai aumentar. Pois é, mas é que eles não usam menos 200 ali. Tu vê, ali não tem menos 200. As curvas de nível, elas tratam que 200 é o fundo, é o leito. Por exemplo, ali, ó, nessa imagem que tu está vendo, os 200 indicam a maior profundidade. Então, nessa região aqui, ó, qualquer ser vivo que está aqui,
ele está a 200 metros da superfície. O dente estava muito para dentro. Estranho esse dente. Eu entendi que deve ser, talvez peixe, sei lá. Não sei o que tu quis dizer, João. Alguma coisa. Ah, tá, ok. Sem problemas. Viu, Adri? Então, eles tratam, tu vê que não tem sinal aí. Não há sinais para indicar mais menos. E é por isso que eu perguntei, vocês estudaram curvas de nível? Né? Vocês sabem interpretar uma curva de nível? Porque eu acho que vocês estudaram curva de nível na superfície, aqui, montanhas. Note, o bicho não é o relevante. Tu tem que saber o que o bicho está fazendo. Isso sim. Se ele está indo do ponto A para o ponto C, do ponto D para o ponto E. Isso tu tem que saber. Porque aí tu consegue determinar se ele está indo da parte rasa para a parte funda ou da parte funda para a parte rasa. E tu tem que saber que o zero aqui, ó, não é o leito marinho. E é isso que o pessoal confunde, porque aqui, onde nós vivemos, é a curva de nível zero, de altitude. E aí, quando a gente vai subir no morro, essa curva de nível ela vai aumentando. Então, tu sempre tem que tomar como parâmetro assim, ó, a superfície, o nível do mar, é a curva de nível zero. E aí tu pode aumentar para cima ou pode aumentar para baixo. Eu nunca vi eles botarem referencial positivo ou negativo para curvas de nível. Nunca vi. Tá? Tanto é que numa prova de vestibular que caiu, que vocês vão ver na lista, está exatamente assim como está essa aí. Não tem sinais. Então, esse zero aqui, tu não pode confundir como leito. Isso aqui é a superfície da água. E o maior número quer dizer a maior profundidade possível. No leito oceânico é assim. É como na superfície terrestre. O maior número indica maior altitude. Então, o maior número no leito oceânico é a maior profundidade. Ficou claro para todos um pouquinho de geografia misturada à física aqui? Gostaram? Entenderam direitinho? Porque o bacana da física é que eu posso me meter um pouco, é claro, né, nas outras matérias, né? Porque essa questão assim de utilizar conceitos de outras áreas, o Enem gosta muito disso. O Enem curte muito isso. Tem provas de vestibular de várias universidades que gostam disso. Um bom exemplo disso é a UFSC também. A UFSC também gosta de fazer isso. Então, vocês devem, pelo menos, ter bem claro que a física ela não fica muito restrito só à questão da área física. A física, na verdade, é uma área que tem uma amplitude muito grande. Então, tu pode pegar conceitos que tu estuda na geografia, que nem essas curvas de nível, e usar isso para uma questão em que tu aplica a questão de diferença de pressão para um animal aquático que está se deslocando entre pontos dentro da água. Tá? Então, isso é de extrema importância vocês fazerem isso. Poderia ser uma curva de nível não no oceano. Né? Eu teria que mudar aqui. Eu teria que botar apenas curva de nível, eu acho. Terrestre, eu acho, sei lá, não sei. Vocês vão ver agora, né, o que normalmente vocês estão acostumados a tratar. Olha ali, ó, aqui já aparece, ó, a curva de nível aqui, ó, mas essa aqui não está aparecendo, ó, altitude. Ó, essa aqui já aparece, essa aqui embaixo também. Aqui já tem. Se vocês olharem mapas de GPS, vocês vão ver que tem algumas que tratam isso, tá? Que tem essas curvas de nível. Então, cuidem isso para que vocês não confundam curva de nível subaquático, o zero está na superfície. Tá? E para o fundo, tem números maiores. Vai descendo, vai aumentando a profundidade, tá? E aí vai aumentando o número. Tá? Adrianinha, ficou claro para ti? Beleza? Para o resto que está me ouvindo, está tudo tranquilo, gente? Obrigado, meus queridos, pelo retorno. Valeu. Vamos continuar brincando, então.
Existe um sistema, ele não é muito frequente cair no vestibular, mas às vezes cai, tá? Que são alguns sistemas de vasos comunicantes, mas com, observe o que eu vou falar agora, líquidos imescíveis. Para quem aprendeu isso e tiver boa memória, são líquidos que não se misturam. Tá? Então, normalmente, tu pega um tubo em formato de U, e tu coloca um líquido aí para dentro, depois põe um segundo líquido ali dentro. Oh, perdão, me esqueci que eu estou desenhando e não compartilhei a tela do meu iPad, mas que idiota. Desculpa, gente, tinha me esquecido de compartilhar aqui a minha tela. É muita tela para uma hora, troca para um lado, troca para o outro, troca para um lado, eu já tenho, me perco. Bom, então, imagina que tu derramou um líquido, tipo água, e depois derramou, sei lá, óleo, né? Botou glicerina, tá? Botou mercúrio. Né? Você pode botar qualquer líquido, desde que esses dois líquidos, não se misturem. Tá? Então, imagine que você tem aqui, vou ter que usar agora cores diferentes. Tá? Digamos que você tem aqui um líquido. Então, esse vermelhinho aqui é um líquido. Tá? Em azul aqui nós temos outro líquido. Isso aí. Tá bom, sim. Tá? Então, eu tenho dois líquidos imescíveis. Então, a gente pode, né, determinar, por exemplo, coisa do tipo assim, aqui é o líquido 1 e aqui nós temos o líquido 2. Tá? E, às vezes, eles pedem nas questões coisas do tipo assim, ó, qual a razão entre a massa específica do líquido 1 pela massa específica do líquido 2? Ou eles pedem qual a razão entre as alturas dos líquidos 1 e líquido 2? As alturas que eu falo, já vou mostrar para vocês, tá? Quem são esse H1 e o H2, tá? Que é isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui as interações. Vamos começar por assim. Ó. Essas são as duas possíveis perguntas que eles podem fazer. São as duas possíveis perguntas. Geralmente, se tu olhar na lista, vai aquela lá ou aquela ali. Do lado esquerdo, do lado direito. Mas vamos agora entender como é que eu tiro esse H1 e esse H2 aí. Onde é que estão esses H1 e H2? Será que o H1 é essa altura aqui, o H2 é essa altura? Não, não são. Tá? Bom, no momento em que a gente sabe que esse sistema está em equilíbrio, tá? Esse é o primeiro ponto importante. O sistema está em equilíbrio. Então, não há movimento dos líquidos. Já estabilizaram. Porque quando tu botou o líquido azul estabiliza-se, somente ele ali dentro, no mesmo nível dos dois lados. Aí, quando tu coloca um líquido vermelho, ele assenta por cima e faz o líquido 2 deslocar-se. Tá? Ele fica daquele jeito. Mas depois que tudo está estabilizado, está tudo em equilíbrio. Bom, no momento em que existe um equilíbrio, a gente já pode assumir que nesse ponto A e nesse ponto B
Esses dois pontos aqui que estão exatamente no mesmo nível, pega sempre desse líquido aqui, que está do lado esquerdo, que está na interface entre os dois líquidos ali, a interface dos dois. Tu puxa sempre uma linha horizontal e tu garante que nessa linha horizontal a pressão nesses dois pontos, A e no ponto B, são iguais. A pressão nesse mesmo nível é a mesma. Tá? Sempre nesses sistemas com líquidos imescíveis, tu pega sempre o lado onde tu tem ali os dois líquidos, onde está o líquido em vermelho e o azul, a interface de separação, marca ali aquele ponto e puxa uma linha horizontal para o outro lado. E garante que nessa linha horizontal a pressão para os dois pontos é idêntica. Tá? Bom, e aí nós abrimos a pressão hidrostática. A pressão que cada líquido executa depende da altura da coluna de líquido. A altura que eu tenho aqui, ó, H1 é essa ali. E aqui é a minha H2, ó, em relação ao ponto A e ao ponto B. Então, ali estão as duas alturas das colunas, que é o que interessa para nós. Tá? Então, como eu sei que a pressão naqueles dois pontos é a mesma, e o que ele vai perguntar para vocês é qual a razão entre as massas específicas ou qual a razão entre as alturas, eu não preciso me preocupar com pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a mesma para os dois. Se eu botasse mais a pressão atmosférica dos dois lados, eu, obviamente, iria fazer elas desaparecer, porque ia ficar uma mais e ia passando a outra para o outro lado, menos, obviamente, cai fora. Então, eu teria aqui ó, a massa específica do líquido 1, vezes o G, vezes o H1, isso no ponto A. Do outro lado, a densidade do líquido 2, vezes o G, vezes o H2. E para um aluno bom em matemática, corta-se os Gs. Note, os professores normalmente dão a fórmula para vocês decorarem. Vai olhar no livro, tem a fórmula para decorar. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de que tu entenda. Ó. Viu um sistema com líquidos imescíveis? Já sabe, pega aquele lado onde estão os dois líquidos ali, junto com o outro. Ali, daquele ponto, marca, traça a horizontal lá para o outro lado, já sabe, a pressão para os dois é a mesma. Ok, abre a pressão hidrostática e deu para a bola. Aí tu faz o que tu quiser daqui para frente. Ó. Tu vai ter isso aqui. Ó. μ1 H1 igual a μ2 H2. E daqui para frente tu escolhe qual pergunta tu vai responder. Se for a primeira, a razão entre as massas específicas, tu vai ter a razão entre as alturas. Se ele te pedir a razão entre as alturas, tu vai ter a razão entre as massas específicas. Vai depender do caminho que tu tem que seguir da pergunta da questão. Então, se eu for responder a da esquerda, μ1 dividido por μ2, então eu vou ter H2 dividido por H1. Tá? Se eu tiver a segunda pergunta, que é H1 dividido por H2, então aí, ao invés de eu passar o H1 para o outro lado dividindo, eu vou passar o μ1 dividido para o outro lado. Aí vai ficar μ2 por μ1. Aí eu vou ter a resposta da razão H1 por H2. Então, essa equação final aqui não é uma fórmula para vocês decorarem. Não façam isso. Não é necessário. Apenas entende como eu cheguei nesse resultado final. Apenas isso é importante de saber. Ou seja, o professor pegou um sistema que tinha dois líquidos immiscíveis, onde estavam ali os dois líquidos, na interface eu marquei um pontinho, tracei uma linha horizontal, marquei um pontinho lá do outro lado e eu garanto que naquela linha a pressão é a mesma. Tá? Aí eu abro, a pressão daquele lado é a mesma do outro lado, e aí eu uso a pressão hidrostática. Não vou usar a pressão total, não precisa. E aí eu pego μGH igual a μGH. E aí, cuidado, somente cuidado, é com a medida dessas alturas. Tá? Cuidem muito isso. Tá? Fiquem atentos a isso. Procurem fazer essas leituras corretamente do H1 e do H2. Porque eles vão tentar ludibriar, eles vão tentar, em vez de dar esse H2, dar a medida até aqui embaixo, ou vão, de repente, dar essa medida aqui, eles vão fazer coisas que vocês não vão, às vezes, tirar direto.
em federal, vocês não tiram isso direto. Porque o decorador que conhece a fórmula, ele já tira direto. Então, eles vão tentar mascarar. É isso que eles vão tentar fazer. Procurem tomar todo o cuidado possível para determinar o H1 e o H2. Tudo bem? Eu acho que eu não preciso me preocupar botando valorzinho aqui para vocês. Só substituir. Fica meio babaca, né? Eu não vou me deter nisso. Tá? Você me perdoe, mas eu acho que isso é desnecessário. Tá? Isso aí vocês vão ver o problema, vão lembrar. Ah, tá, só botar ali, só cuidado, tá? Com as unidades. Procurem verificar se a unidade que tu está calculando é a unidade que ele está pedindo lá na resposta. Tá? Então, fica atento a isso. Tá? Porque, por exemplo, ele pode querer essas alturas aqui em centímetros, ele pode dar essas alturas em milímetros, ou pode misturar, dizer que uma altura é em centímetros, outra em metros, sei lá. Eles podem inventar moda. Tá? Então, procure verificar a unidade que tu tem nas massas específicas também. Tá? Procure verificar isso direitinho para não ter problemas, né? Porque na hidrostática, a gente pode esperar qualquer coisa com relação à parte numérica. Qualquer coisa. Tá? Eles podem inventar qualquer porcaria de unidade diferente para querer complicar a vida de vocês. É isso que eu quero que vocês tomem todo o cuidado possível. Tá? A hidrostática, ela tem a parte teórica, tem, mas a parte de cálculo é a que mais prevalece e a que mais tem pegadinha de unidade. Então, é isso que eu quero que vocês tomem todo o cuidado possível. Sempre que vocês forem resolver problemas, procurem observar que unidade vocês estão trabalhando, que unidade todas as grandezas têm, se é do mesmo sistema internacional ou não, se a resposta exige a resposta do sistema internacional. Porque aí vocês evitam de cair em armadilha. Porque isso aqui, se cair no vestibular, eu não vejo nada muito complicador, sinceramente. Tá? É o cara pegar, se tu não vai decorar a fórmula, tem gente que às vezes prefere decorar a fórmula, eu digo que não é necessário, apenas lembra do sistema, faz esse desenho, olha o tempo que eu deixei essa imagem estagnada aí. Dá tempo para vocês tranquilamente copiar. Vou deixar agora, para quem está prestando atenção no que eu falei, terminar de copiar e ficamos por aqui. Tá? Amanhã nós vamos falar de Pascal. É rápido. Nós vamos trabalhar provavelmente na sequência Arquimedes, tá? Que é a parte final e é um pouquinho mais longa. Se tudo der certo, né, na pior das hipóteses, na quinta-feira no início a gente termina, porque a parte de Arquimedes vocês vão ter que recordar coisas de dinâmica newtoniana. Ou seja, a dinâmica vai voltar. Por quê? Porque nós vamos falar de força. Tá? A parte de Arquimedes envolve um empuxo. Então, ela é uma aula um pouco mais longa, tá? Que eu acredito que eu vou precisar da terça e da quinta para poder abordar tudo que eu posso imaginar de possibilidade que é relevante, né, para vocês. Pelo menos é o que eu tenho na minha mente. Tá? Alguma pergunta, meus queridos? Alguma dúvida? Vocês têm alguma perguntinha para fazer aí? Eu estou só aguardando aí por vocês. Se estiver tudo ok, encerramos aqui a nossa aula e amanhã, né, vamos para as cabeças, vamos para os dois últimos tópicos, Pascal e Arquimedes. Para quem está com tudo ok, eu agradeço a presença, um bom almoço para vocês. Tá? Um beijão. Né? O que tem o livro 4? Gianluca. Obrigado. Está no livro 4. Beleza. Eu vou ver também se eu acho nos livros também a hidrodinâmica para vocês. Vou dar uma procurada hoje à tarde. Dar uma olhada, ver onde é que estão os próximos conteúdos aí, a hidrodinâmica e a estática. Como eu disse para vocês, são dois conteúdos bem mais compactos. Eles vão exigir bem menos, né, do que a hidrostática. Vocês vão ver que a hidrostática é uma lista muito mais pesada, horrivelmente pesada, dá muito mais dor de cabeça. A hidrodinâmica é bem mais light.
Estou entendendo bem as barbadinhas ali, vai embora, não tem muito mistério. Né? A estática também é um conteúdo light, bom, gostoso, né? Não é um conteúdo pesado, é um conteúdo bem agradável, embora no colégio o pessoal tenha horror à estática. Tem gente que fala estática, já começa a ter um trimelique, mas eu posso dizer para você, não, eu vou tornar a estática muito legal, ela é bem gostosa, e no vestibular vocês olham as questões assim, ó, muito boas de resolver, questões da URGS excelentes, então não tem muito o que se preocupar. Eu não sei como é que funciona, vocês estão indo buscar, entregar, não é pela internet que vocês têm o livro? Porque eu não recebo mais os livros também, eu estou olhando tudo pelo plural. Tá, eu vou perguntar para ela, vou mandar uma mensagem já. Já vou enviar uma mensagenzinha para ela aqui pelo WhatsApp. E aí depois eu mando dou um retorno amanhã para vocês. Se tem como buscar lá, se está aberto lá, tá? Um grande beijão, um bom almoço para todos. Posso finalizar aqui, apagar, copiar tudo, meus queridos. Se alguém quiser que eu volte alguma tela anterior também, não tem problema. Fico agora por vocês. Se estiver tudo ok, encerramos. Tchau, meus queridos. Bom almoço para vocês. Até amanhã. Beijo, beijo, beijo e até mais.